E aí, gente, tudo bem? Nessa terceira aula nossa de porcentagem, eu vou apresentar para vocês o que a gente faz quando um problema envolve um aumento percentual ou um desconto percentual sobre alguma coisa. Isso não só para problemas assim de vestibulares e nada. Isso aqui serve também para a vida cotidiana. A porcentagem é importante para muita coisa na vida cotidiana. Então você vai numa loja de roupa e tem um certo desconto no preço do produto. Ou então a gente fica sabendo pela televisão que o preço de tal alimento subiu tantos por cento. Então porcentagem está sempre envolvida com aumentos e descontos no normal nosso. Então é importante a gente saber como que a gente calcula isso aí. Vamos lá? Beleza, gente. Então eu vou começar aqui com uma dica rápida para calcular esses aumentos percentuais. Olha só, se quisermos saber o resultado de um aumento de P% sobre um valor x, basta multiplicarmos x pelo fator 100 mais P%. Esse é um jeito de calcular o resultado bem mais direto. Como assim? Olha só, aumentar, por exemplo, você tem um valor x. Esse valor pode ser uma população que está aumentando uma certa taxa, ou um preço de um produto, qualquer coisa que está querendo aumentar uma certa porcentagem. Então, pensa que você tem um valor x e você está querendo aumentar 20% no seu valor. Uma das maneiras de fazer isso, que é mais direto que a gente pensa, né? Eu calculo 20% de x, a gente já aprendeu a fazer isso, e somo com o valor inicial. Somo com o próprio x, certo? Mas tem um jeito mais rápido, você já calcula direto o valor final, quanto fica. Que é basta multiplicar aqui, ó, pela dica, ó, 100 mais P%. No nosso caso, 100 mais 20. Seria, então, 120%. Então, basicamente, aumentar 20% em algo é a mesma coisa que multiplicar por 120%. Ou 1,2, né? Lembra que é só trazer a casa, transformando em decimal, né? Vírgula duas casas para a esquerda. 120 vira 1,20, e aí o zero ali não importa, fica 1,2, né? Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo, para ficar mais claro. Calcule o preço resultante de um aumento de 30% sobre o preço de um celular que custa R$ 500. Então tem um celular que custa 500 e, sei lá, vai ter um aumento de 30% no valor desse celular. De novo, um modo de fazer esse cálculo é: pega 30% de 500, você já sabe fazer isso, e depois o que der, você soma com o 500. Então se você calcular, só para a gente fazer assim, não vou fazer o cálculo aqui, mas se você calculasse lá 30% de 500, você ia chegar em R$ 150. Aí você pega esse 150 e soma com o 500 inicial, daria 650. Não é difícil, mas eu tive que fazer em duas etapas. Tive que calcular o aumento e depois somar com o início. Do jeito que eu estou apresentando para vocês, a gente vai simplesmente pensar, bom, aumento de 30%, então eu quero 130% do valor. Certo? Por que 130? Porque é o 100% que você já tinha, mais os 30%. Certo? Então essa soma com o valor final já está meio que embutido na hora que você coloca o 130%. Já é o 100%, 100% lembrando que é o todo, né? Já é o 100% mais os 30%. Então é só calcular direto 130% de 500, que é 130 sobre 100 vezes 500. A gente já cansou de fazer isso na aula anterior. E aí dá para simplificar, ó, 2 zerinhos do 500 com 2 zerinhos do 100. E fica então só 130 vezes 5, que é 650. Beleza? O mesmo resultado que eu já tinha passado para vocês. Mas assim a gente fez numa tacada só. A gente vai fazer mais exemplos no final, mas antes eu quero falar agora sobre o desconto percentual. Se, por exemplo, você tiver um desconto de P% sobre um valor X, a ideia vai ser a mesma, você vai multiplicar pelo fator 100 menos P%. Então, usando o mesmo 20% que eu dei no exemplo anterior. Só que agora eu quero diminuir 20%. Ó. Diminuir 20% significa multiplicar o valor por 100 menos 20, que seria 80%. Ou em decimal, 0,8. Né? Você vai usar ou 80% ou 0,8, o que for mais vantajoso. Normalmente, se eu tenho uma calculadora na mão, eu uso 0,8.
Agora, se você tem que fazer a conta na mão, normalmente eu uso 80%, 80 sobre 100, porque aí dá para simplificar algumas coisas. Vai depender da sua situação. Beleza? Então, ó, lá no anterior, deixa eu voltar aqui o slide. Aumentar 20%, multipliquei por 120%. Diminuir, multiplico por 80%. Ou seja, 20% a menos do que o 100%, que era o valor inicial, né? E aí o mesmo exemplo lá do celular, só que agora eu quero um desconto de 30% sobre o preço dele. Certo? Então, basicamente, de novo, você pode calcular os 30% do 500, o que der, você subtrai, nesse caso, né? Porque eu quero um desconto, então você vai diminuir. Lá no outro a gente somava, aqui você vai diminuir. Mas aqui eu posso fazer direto. Se eu estou descontando 30%, pensa, eu tenho 100% menos os 30%, que fica 70%. Então eu posso calcular direto, ó. 70% de 500. Certo? Que, de novo, explicando para ficar muito claro, hein? Às vezes eu repito, mas é para dar clareza para todo mundo. Por que que vem o 70% de 500? Porque você tinha o 100%, que era o celular inicial, o todo, e tirou 30%. E o 100 menos 30 dá os 70. E aí é o cálculo que a gente já fez 500 vezes. 70 sobre 100 vezes 500, simplifico os dois zerinhos em cima e embaixo, fica 70 vezes 5, que é 350. Beleza? Tudo bem, então são mais dois exemplos aqui para a gente encerrar essa aula de aumentos e descontos. Ó, o exemplo 3. Certa mercadoria que custava R$250 sofreu um aumento, passando a custar 270. Qual foi o aumento percentual sobre o preço antigo? Repare, ele quer aumento percentual. Se ele simplesmente perguntasse qual é o aumento, você falava R$20. Certo? De 250 para 270, aumentou R$20. Mas ele quer um aumento percentual. Em alguns exercícios, eu já ouvi falando um aumento relativo também, que aí também tem a ver com porcentagem. Beleza? Bom, tem muitas maneiras de resolver esse exercício, viu, gente? Você pode falar, aumentou R$20, aí você calcula R$20 é quantos por cento de 250. Mas eu vou fazer de um jeito para trabalhar o que a gente acabou de ver. Certo? Então, basicamente, eu tinha um valor que era 250, que passou a ser 270. Teve um aumento. Eu sei que, então, eu posso equacionar esse problema seguindo este raciocínio. Ó. X% dos 250 é igual a 270. Certo? Esse x eu já espero que seja um valor maior do que 100%. Afinal de contas, eu tive um aumento. Se eu calculo 100% de um valor, dá ele mesmo. Como está dando mais que ele, vai dar mais que 100. Aí esse valor que passar de 100 é a nossa resposta. Certo? Então se der lá 103%, você vai falar aumento de 3%. Deu 115%, aumento de 15%. Tudo bem? Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. De novo, hein? Tem outras maneiras de resolver. Depois você tenta fazer você mesmo com outro jeito, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. X% de 250 é a mesma coisa que x sobre 100 vezes 250, igual a 270, que foi o que o exercício deu. Antes de sair passando o 100 multiplicando, eu vejo que dá para simplificar aqui, ó, o 100 e o 250. Dá para dividir por 50 em cima e embaixo. E aí o 250 por 5 fica 5, e o 100 por 50, aliás, 250 por 50 fica 5, e o 100 por 50 fica 2. Aqui vai ficar 5x, e esses dois passam multiplicando 270, que dá 540, né? E agora é só passar dividindo. 540 dividido por 5, que vai dar 108. Então significa, ó, que eu concluí. O 270 é igual a 108% de 250. Ou seja, ele é 8% a mais do que o inicial, do que o 100%, né? Então o nosso aumento, a resposta, qual foi o aumento percentual? 8%. É o que passou de 100. Beleza? Ficou claro isso? E para encerrar esse videozinho, um exemplo 4. Sabe-se que o preço de uma mercadoria sofreu um desconto de 25% e passou a custar 240. Qual era o valor da mercadoria sem o desconto? Tenta fazer.
Aí depois que você tentou, vamos fazer juntos agora, ó. Esse preço da mercadoria sem o desconto eu vou chamar de X. E aí meu objetivo é saber quanto vale o X no final. Aí eu sei que esse X sofreu um desconto de 25%. Usando a técnica que a gente viu agora há pouco. Se você tem um desconto de 25%, significa que o seu produto X, o valor X, você tem que multiplicar por 75%, não é? Que é o 100%, que é o todo, menos os 25% que teve de desconto. Então eu sei que 75% desse X é igual a 240. Olha assim, eu obtenho essa expressão. Traduzir o enunciado para essa equaçãozinha que a gente já fez nas aulas anteriores. Mas só para frisar, o 75% veio do resultado de um desconto de 25%. Você tinha 100% de X, né? Você tinha o valor inteiro, diminuiu 25%, então você tem 75% de X. É o que você manteve do valor, né? Se eu tinha 25% de desconto, eu mantive 75%. E eu sei que esse 75% de X é os 240 que ele me dá. E agora é só montar a equação. 75 sobre 100 vezes X igual a 240. Dá para simplificar o 75 com 100? Ó? Dá para dividir por 25, em cima e embaixo. E aí fica 3/4. Certo? Esse 4 eu posso passar multiplicando 240, né? Aí fica 3x igual a 960. Dividindo tudo por 3, ou passando 3 dividindo, que é o que a gente costuma falar, dá 320. Então, qual que era o valor da mercadoria sem o desconto? Era R$320. Você pode até testar. Calcula 25%, subtrai, você vai ver que vai dar os 240. Ou então, calcula 75% direto, você vai ver que vai dar os 240. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte de aumento e desconto, que é uma das partes principais dentro de porcentagem. É o que mais aparece no dia a dia, pelo menos, né? Então é sempre bom a gente entender como se calcula essas coisas aí. Beleza? Então até a próxima aula. Tchau pra vocês.